Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu estava aqui pensando comigo mesmo, coçando meu bigode e percebi que eu nunca fiz um vídeo de introdução ao canal. Então, sente-se, criatura humana, baixa sua guarda e nada de mal vai lhe acontecer. E deixa eu te explicar o que nós fazemos aqui. Nosso objetivo é trazer vídeos de várias coisas diferentes do mundo do entretenimento, dos jogos e da cultura nerd em geral. Coisas que não são faladas em outros locais ou que nós temos apenas textos em inglês ou em outras línguas. Eu vou tentar traduzir de uma forma alegre, divertida, cheia de piadas sempre que eu puder colocar uma, para que você possa chegar no final do seu dia de serviço e escutar uma coisinha sem se preocupar com os boletos que estão acumulando ali em cima da mesa. Mas não se preocupe, porque o boleto ele é muito fiel, ele não te abandona e lembre-se que no fim ele sempre vence. Tá, eu paro, não faço mais piada aqui, desculpa. Então esse é o vídeo de introdução e eu decidi começar a falar do Warhammer, mas não vai ser único e exclusivamente o que nós vamos falar aqui. E eu também não sou um mestre nem especialista em nenhum dos assuntos que eu vou falar. Eu estou falando apenas a minha versão dos fatos e da história com base no que eu leio e escuto nas fontes em inglês e tento trazer para vocês apenas o que é mais divertido. Lembrando que sempre há variações, revisões e mudanças de todos os tipos de fontes, e nem sempre as mudanças são boas ou ruins. E aliás, mudar por mudar é Zint, que aí é um deus do caos, então nem sempre mudar por mudar é legal. Às vezes tem coisas antigas que são melhores, às vezes tem coisas novas que são melhores. E eu vou trazer para vocês uma mistura do que eu acho que seria o melhor dos dois mundos. E beleza, então o tema do canal é fantasia. Quer dizer então que nada importa, então dane-se tudo. Não, não é bem isso. Porque o que faz as coisas serem divertidas é a ambientação, a criação do mundo. Em inglês seria world building. Por exemplo, na vida real, nós não temos androides que viajam do futuro para assassinar alguém no passado, mas tu consegue entender que se tu tá vendo o Exterminador do Futuro, essa é a premissa do filme. Nem sempre uma história precisa ser estritamente verdadeira e contar tintim por tintim o que aconteceu. Ela pode ser também fictícia ou ter assim alguns exageros e aumentos para que ela fique mais divertida para quem está escutando do outro lado. Isso não tem nenhum problema. Aliás, isso é o que dá alegria às coisas. Por exemplo, nós não temos uma relíquia do Loki, o deus da trapaça, que faz a nossa cara ficar verde e a gente perder o cabelo. Você vai perder o seu cabelo sozinho, meu amigo. Mas no caso, se você vê o Máscara e você ver o filme, você entende como a máscara funciona, o que ela é e como as pessoas se transformam num semideus imortal que fica rodopiando pra lá e pra cá e fazendo palhaçada. Muito divertido, um jeito legal de passar uma tarde com a família. Então é isso que eu vou falar aqui. Um pouco de tudo da cultura e tentar trazer para vocês um momento de diversão e tranquilidade. Nem tudo que eu falo é uma verdade absoluta, porque os temas que eu falo não são uma verdade absoluta, eles são entretenimento. Eu estou aqui para fazer exatamente isso, trazer a você um momento de felicidade. E o que eu sou um homem antigo que gosta de coisas clássicas e eu respeito a intenção do autor, a vontade de quem criou as coisas. E no nosso mundo mais nerd, porque se você está aqui, você provavelmente gosta de videogame, você também gosta de ler histórias de ficção. No nosso mundo, os autores geralmente começam as coisas por paixão, porque eles têm uma ideia que eles acham que vai ser boa, algo que eles gostam e que eles querem fazer. E um exemplo disso é o Fallout. O Fallout é um jogo que começou bem pequeno, mas cresceu muito. O 1 e o 2 eram um jogo em terceira pessoa por turnos.
E esse jogo se passa, eu não sei se você está vivendo embaixo de uma pedra, mas se você já viu Fallout alguma vez na vida, é um mundo pós a guerra nuclear entre os Estados Unidos e a China. Pode acontecer na vida real. Mas existem várias coisas icônicas no Fallout. Uma delas era o dinheiro ser em tampinhas de garrafa. E no Fallout 1, esse era a base do dinheiro. No 2, as moedas de tampinha de garrafa começaram a ser substituídas por papel, porque a civilização estava se refazendo na nova República da Califórnia. Mas, quando o Fallout 3 saiu, a franquia foi vendida para a Bethesda e eles transformaram o jogo num jogo de tiro em primeira pessoa. Para mim, o Fallout 3 é o melhor, apesar de que levou até, mais que foi ano passado, que eles lançaram para o computador sem tantos bugs, porque ele crashava toda vez que tu entrava em algum lugar. Mas não vem ao caso, vamos voltar aqui ao foco. No caso do Fallout 3, eles optaram por voltar as tampinhas de moeda, como as tampinhas de garrafa como moeda principal. Não faz muito sentido na lore, mas eu entendo o porquê eles fizeram isso. Eles fizeram para manter-se fiéis à ideia original. E entre o 3 e o 4, que tem o Nova Vegas, eles tentam dar uma explicaçãozinha disso, que as tampinhas de garrafa são usadas universalmente. Existem 3 facções principais, que são a Nova República da Califórnia, a Legião do Kaiser e as pessoas livres, que aí representa Nova Vegas. Todos utilizam tampinhas de garrafa como uma moeda universal, mas também o pessoal da NCR usa dinheiro em papel e o pessoal da Legião cunha as próprias moedas que eles chamam de denário. Bem legal. Isso para mim é um respeito à história, à base e à lógica daquele mundo. Pode ser um mundo de fantasia, mas tu segue uma lógica. Isso eu gosto. E eu acredito que se você está aqui, você também respeita isso e também gosta do mesmo jeito. E algumas coisas têm um certo desrespeito à lore. A principal é o mundo daquele rato muito poderoso e milionário. Não os Skaven nem tem chifre, mas ele vive nos Estados Unidos num castelo. Então eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Então várias coisas icônicas foram humilhadas e botadas para baixo para a questão de dinheiro, porque conforme a ideia principal vai crescendo, as pessoas gananciosas querem entrar na onda apenas para dinheiro, não é mais por amor, é puramente por números. E quando isso acontece, perde-se a alma, a magia, a vontade, e as pessoas conseguem sentir isso. O ser humano é empático, a gente consegue sentir as emoções um do outro, e quando algo não passa emoção, fica chato, perde a graça. Então por que você não é mais atraído pelos filmes de hoje? Em parte porque você não é mais a audiência alvo deles. Você já tem mais de 25 anos, meu amigo, nada mais vai ser feito para você. Lamento. Apesar de que somos nós hoje que temos dinheiro, né? Então não faz muito sentido eles fazer para pessoas que não consomem. Mas quem sou eu, né? Assim, para falar de um rato multimilionário. E outras coisas também, como exemplo desse desrespeito à cultura que você pode conhecer ou já ter visto, tem várias hoje. Eu prefiro, como eu falei, eu sou um cara antiquado, jogar o Pokémon amarelo e o prata, que seria o Yellow e o Silver, olha, pela 9ª vez de novo, do que jogar um Pokémon onde o meu Pokémon inicial é uma maldita moto. Eu não acho isso legal e acho que desandou um pouco do conceito. Falando em um outro jogo que você provavelmente não deve lembrar, é o Dino Crisis 3. Você deve lembrar do 1 e do 2, que era numa ilha. Nessa ilha você ia investigar o porquê que dinossauros estavam aparecendo lá e matando todo mundo.
muito legal. Um jogo de suspense, ação e investigação. O 3 é numa nave espacial onde os dinossauros aparecem do nada e você com sua mochila jato e rifles de munição infinita mata todo mundo. Então não fechou, não é aquele mesmo, mudou demais, desvirtuou o conceito. Outras coisas da cultura moderna que desvirtuam o conceito é o que a Amazon, por exemplo, fez com os Anéis do Poder, que eu não vou dizer que isso é uma variação do Senhor dos Anéis, porque não é. Eles tiraram tudo o que era do Senhor dos Anéis. Foi uma coisa totalmente nada a ver a história que eles fizeram. Seria muito mais barato e menos feio eles tentado criar a própria coisa. Não tu tentar pegar algo que já existe e modificar para o que tu quer que seja. Ou você também não deve lembrar do Resident Evil do Netflix, onde você se lembra dos seus personagens favoritos de Resident Evil, as duas filhas adotivas do Wesker? Não, você não lembra? É, porque elas não existem. Não faz sentido nenhum, isso chega a ser loucura. Tu tem várias histórias que tu poderia fazer. O Resident Evil sem pausa, o Outbreak, são pessoas comuns. Nós temos ali uma repórter que está tentando investigar o que está acontecendo, uma estudante universitária que foi presa no meio da epidemia do T-vírus na cidade de Raccoon City. Raccoon City, meu Deus do céu. Eu tenho dificuldade de falar algumas palavras, desculpa. Mas no caso, você tem várias histórias, tem ali um médico, um encanador, um vigia, uma garçonete, que eles estão só tentando sobreviver. Tu tem a história pronta ali, é só fazer eles tentar sair da cidade, espalhar o que realmente está acontecendo, tentar investigar. A história está na tua mão. Tu tinha o garfo e a manteiga e tu conseguiu derrubar a manteiga no chão e se cortar com a faca. Então tem coisas que são muito fora e que simplesmente perdem a graça, porque vira uma coisa apenas por finança, por ganância, e a gente consegue sentir isso. Então eu lamento, mas esse tipo de coisa eu não gosto. Pode ser a história que tem hoje, mas eu vou fazer a história que eu gosto de contar e espero que vocês também gostem de ouvir. Isso eu preciso citar porque você tem que saber. Existe um tipo de censura moderna que é pior do que bloquear uma pessoa, boicotar um produto ou queimar um livro. É a censura subversiva, uma censura que a gente não vê. Um exemplo que aconteceu, foi esse ano, 2023, foi agora acho que na semana passada. As novas publicações do Roald Dahl, que é o cara que fez vários livros, mas um deles bem conhecido, é o Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate, que é um livro assim bem esdrúxulo para fazer umas caricaturas da sociedade, de alguns tipos de comportamento e falar que se você se comporta mal, coisas ruins vão acontecer com você, mas se você é humilde, bondoso, honesto, coisas boas no final vão acontecer com você. Então é uma história realmente bonita, só que ela é contada de uma forma, como eu falei, caricaturada da sociedade. E para não ofender sensibilidades, eles optaram por censurar as novas versões. Então se você comprar um livro novo, que logo só vão ter eles para vender, palavras assim, uma frase: ele comprou o chocolate do comerciante gordo. Isso aconteceu nessa censura. Eles tiraram o gordo. Ele deu o doce para um Umpa-Lumpa velho. Eles cortaram o velho. Essas são as características que o autor quis botar ali. Uma frase que eles tiraram totalmente. Uma pequena musiquinha dos Umpa-Lumpas que diziam assim: ela mascava tanto chiclete que ela ficou boba. E ela passou todo o resto da sua vida num sanatório sujo. Sanatório é um hospital psiquiátrico. Eles simplesmente cortaram essa frase para não ofender ninguém.
Desculpa, mas nesse momento tu tá matando a história, tu tá tirando o que o autor queria expressar. Então não modifique. Se as pessoas não gostarem ou se ofenderem ou não quiserem aquela história, elas não vão consumir aquela história. Não tente mudá-las para o que tu acha que é melhor. Eu sou assim, ó, se o autor fez algo, eu respeito a vontade dele. Se eu não gosto, eu simplesmente não consumo aquele produto. Se eu gosto, eu consumo, mas eu não posso dizer para ti o que é certo, o que é errado, porque ninguém é dono da verdade e isso deve ser respeitado. E por último, existem versões lindas. Um exemplo que saiu esse ano também é o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Muito bom. Ele modificou várias coisas na história, mas é legal. Eu vi do começo ao final com os olhos na tela. Tem dificuldade, palavras humanas. Tem algumas dificuldades com algumas palavras, perdão, mas o Pinóquio do Guilherme Del Toro transmite emoção, transmite felicidade, te deixa triste, te deixa perplexo. É bom, do começo ao fim, tu vê ele com atenção, com graça. Já a versão da Disney, eu dormi. Não dá, não tem graça, não tem alegria. É como se tu tirasse o açúcar do chocolate, é como se tu tirasse o sal da pipoca. Fica sem gosto e não é engraçado. Então, desculpa, algumas versões elas podem modificar a história desde que elas tragam no final um produto bom de entretenimento e que te deixa feliz. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou contar a minha versão das histórias. Eu não sou o dono da verdade, nem tudo o que eu falo deve ser seguido à risca, mas o que eu falar, tu vai entender o conceito geral e eu acredito que vai te trazer uma certa alegria e é o jeito que eu gosto de jogar. Espero que seja parecido com o seu. Então vejo vocês nos vídeos. Tudo de bom!